vamos lá, então, no nosso tema, usos e abusos no processo educacional, dos laudos psicológicos. Eu sou uma profissional de psicologia escolar por opção, desde o 3º ano da graduação. É uma história longa que eu não vou perder tempo aqui em dividir com vocês, mas eu precisava dizer que o meu interesse por essa questão da avaliação psicológica, que acabou norteando a minha especialização na pós-graduação e, consequentemente, a minha área de investigação hoje como professora e pesquisadora de psicologia, veio exatamente da dificuldade encontrada na prática, no trabalho dentro do sistema educacional público. Eu, durante muito tempo, na minha vida como profissional do sistema educacional público, eu tive que trabalhar na área de laudar, né, crianças para o sistema especial de ensino. E essa questão foi, ao longo desse projeto de ação, foi me levantando questões muito sérias em relação a essa prática, e nós acabamos, junto com o Conselho Regional de Psicologia, na época que era a delegacia, né, de Campinas, através da Comissão de Educação, nós começamos a refletir possíveis alterações dessa prática a partir dessa experiência. É interessante porque muito se fala sobre a avaliação psicológica, a testagem com instrumentos psicológicos, mas muito pouco se fala sobre o laudo. O laudo é um resultado de um procedimento de avaliação psicológica. E, nesse momento, é preciso que se distinga o resultado de uma avaliação de um teste do processo de avaliação psicológica como um todo. Eu acho que essa distinção é porque se confunde o laudo com o resultado de um teste. E eu não gosto dessa palavra laudo. Eu preferia que não existisse essa palavra laudo. Porque nós somos uma sociedade laudatória, né? Como o Odair Sasso já publicou, inclusive, num material aqui do próprio Conselho. Mas esse termo, para mim, deveria ser substituído como consequência, como resultado de um processo de avaliação psicológica. Dentro dessas 3 dimensões que eu chamei para conceituar o laudo psicológico, eu gostaria de ressaltar, então, o resultado de um procedimento, uma análise de um sujeito no seu ambiente de desenvolvimento e um parecer técnico. Com isso, ele deveria servir para que se pudesse tomar decisões sobre um indivíduo. Então, é muito mais importante a consequência do laudo psicológico do que, efetivamente, o próprio laudo. Acho que nós, psicólogos brasileiros, pensamos muito pouco nisso. Até porque nós temos uma profissão, um código de ética profissional que não nos ampara em relação a aspectos específicos do nosso exercício profissional. Este é um aspecto que está desamparado em relação a um código normativo deontológico de ética. Uma outra ideia a respeito da finalidade do laudo psicológico seria resolver um problema colocado por um agente, educador, um pai ou um outro adulto que interage com a criança. Então, a finalidade teria que ser uma finalidade prática. Um problema existe e esse problema deveria solucionar a partir desta análise. Uma terceira dimensão da finalidade do laudo seria a identificação de características de indivíduos e de grupo para o planejamento de intervenções. É comum, no exterior, você fazer um comentário a respeito de um termo que eles dizem análise 20/20, que é exatamente o sentido de uma medida de um grupo, de uma disposição de um grupo dentro de uma comunidade, dentro de uma medida... É um termo extraído de uma análise psicométrica, em que você tem a curva de distribuição normal e você tem os 20% superiores e os 20% inferiores. Eu acho interessante discutir essa questão por conta de que você jamais consegue saber exatamente quais são os 20 melhores, os 20% melhores de uma classe e os 20% piores ou mais fracos de uma classe se você não tiver a ideia do conjunto. Essa é uma experiência que quem está na prática sente. Quando você pede para o professor se queixa de um aluno e pede uma avaliação para um encaminhamento, eu costumo pedir para ele fazer exatamente o raciocínio contrário. Então, se este é o seu aluno problema, me mostre um aluno que você
classifica ou avalia como um aluno exemplar. E a gente faz a avaliação, exatamente a análise do 20-20. Você pega os 20 superiores da curva e os 20 inferiores da curva. Para fazer isso, você tem que ter uma avaliação do grupo como um todo. Este é um processo de avaliação que nós não estamos habituados a fazer, sobretudo no processo educacional. Porque nós não fazemos a avaliação com o caráter de identificação de características de indivíduos ou de grupos. Nós fazemos a avaliação com um caráter de legitimação da queixa ou do problema que o professor está trazendo. Então, aí, basta avaliar aquele, que é o que o professor identificou como problema. Uma outra dimensão da finalidade do laudo ou da avaliação, do resultado da avaliação psicológica, auxiliar a compreensão de características do indivíduo em processo de desenvolvimento. Então, nessas duas últimas dimensões, aliás, na primeira, tomar uma decisão, na terceira, identificar características de grupos e auxiliar na compreensão, são as três dimensões de finalidade de uma avaliação psicológica que mais correspondem a características de intervenção do psicólogo no contexto educacional, que são intervenções preventivas. Na verdade, nós aqui fazemos avaliação psicológica única e exclusivamente, quer dizer, se ainda conseguíssemos, né, que o resultado de uma avaliação psicológica servisse para uma intervenção de caráter remediativo ou corretivo, ainda a gente poderia se dar por feliz. Mas nem isso ela serve, não é? Não se pode trabalhar com nenhum fenômeno sem que você tenha uma perspectiva de medida e de avaliação desse fenômeno. Agora, é óbvio que você não precisa avaliar um fenômeno psicológico a partir de uma premissa, de uma perspectiva exclusivamente psicométrica. Você tem diferentes formas de avaliação. Mas a avaliação é alguma coisa que nós temos que encarar de frente e melhorar a qualidade da formação para que a gente possa melhorar a qualidade da prática. Um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar com relação a como vêm sendo realizadas as avaliações psicológicas, os laudos, é que a coleta de informações sobre indivíduos ou grupos tem sido realizada fora do ambiente educacional e de forma unilateral, somente informações do indivíduo pelo próprio indivíduo. Sabe-se que este tipo de coleta de informação sobre o indivíduo é enviesada. Ela traz riscos para o processo como um todo. Portanto, compreender um indivíduo ou um grupo em desenvolvimento, a dimensão social e de contexto é muito importante. E outros que interagem com este indivíduo devem também, porque exatamente a representação que alguns aspectos deste comportamento ou deste indivíduo em desenvolvimento tem para pais, para professores e para a própria criança, fazem parte deste jogo de informação que vão ter como consequência o seu resumo, a sua consequência, o seu laudo. O segundo problema que eu aponto é que os laudos psicológicos nesse contexto estão sendo realizados com instrumentos não apropriados. Eu me surpreendi recentemente com o tipo de instrumento que vem sendo usado para avaliar crianças com problemas de aprendizagem. Os instrumentos são inapropriados para a avaliação das dimensões que estão sendo propostas. Se estão sendo avaliados em dimensões não específicas para a constituição do instrumento, eles não vêm acompanhados de pesquisa e de dados que comprovem essa eficácia, por se pegar qualquer tipo de prova e se avaliar qualquer tipo de dimensão, essa tem sido a prática. E isso, do ponto de vista científico, é inaceitável, porque cada instrumento é concebido dentro de uma abordagem, de um modelo, de um fundamento teórico. Portanto, ele deveria servir para aquela dimensão que está sendo proposta, naquela forma de compreender o sujeito. E, ao mesmo tempo, esse conjunto de provas que avaliam a mesma dimensão sobre abordagens diferentes acabam fazendo com que o instrumento colete algum tipo de informação que você não pode ter uma certeza a respeito dos dados que você está avaliando. Outro fator que eu identifiquei como problema nos laudos que vêm sendo feitos é a falta de compreensão sobre o que está sendo avaliado. Parece que existe um ritual psicológico que o aluno aprende na graduação.
Então, ele começa pela prova A, depois ele passa pela prova B, depois ele passa pela prova C, como se todos os problemas tivessem a mesma constituição na sua estrutura e na sua organicidade. Quer dizer, não existem sujeitos diferentes, não existem problemas diferentes, não existem histórias de vida diferentes, não existe contexto de desenvolvimento diferente. Todos os sujeitos são avaliados na mesma sequência. E o que mais me assusta são que os laudos são todos iguais. São laudos padrões para avaliações diferentes. Isso é inconcebível, quer dizer, do ponto de vista do resultado de um processo de avaliação psicológica, é óbvio que nós somos bem diferentes e somos, ao mesmo tempo, muito iguais na condição de ser humano. Nós temos uma dimensão cognitiva, nós temos uma dimensão social, nós temos uma dimensão emocional, nós temos uma dimensão biológica, neurológica. Nesse sentido, nós somos todos iguais. Mas nós temos histórias de vidas diferentes, nós temos histórias de relacionamento interpessoais diferentes. E isso determina diferenças. E você não poderia estar resultando de um processo de avaliação dessas pessoas com essas histórias diferentes, num contexto diferenciado, o mesmo resultado. Então, esse, para mim, tem sido um problema muito sério. E eu acho que nós teríamos que tomar medidas, porque eu já ouvi de psicólogos que fazem essa prática. É melhor você falar sem dizer nada. Quer dizer, o laudo psicológico hoje, ele é um falar sem dizer nada. Porque eu não posso dizer que eu não vou fazer a avaliação psicológica. Só que como eu sei que eu estou fazendo uma avaliação psicológica inapropriada, sob condições que eu não gostaria de fazer, eu falo e não digo nada. Outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui é que os laudos hoje não ajudam na elaboração de planejamentos de intervenção. Então, na verdade, para mim, eles não têm significado. Porque, para mim, um laudo, um resultado de uma avaliação psicológica, ele só tem serventia se ele for ter uma consequência, que é uma consequência de decisão sobre a vida do sujeito. Né, ou sobre o planejamento da sala de aula, ou sobre a intervenção que a professora vai ter no conjunto daquelas crianças. Se ele não servir para nada, simplesmente para um papel, para ficar arquivado, quer dizer, na verdade, ele sempre serve, porque o que a escola quer é exatamente o papel. E o que ela quer é assim, ela quer 14 papéis, porque ela precisa de 14 para formar uma classe especial. Então, se você não encontrar 14 crianças para dar aquele papel, ou se você sofrer para dar um laudo igual para 14, você simplesmente não faz a avaliação psicológica. A professora, e ela faz o seguinte, a diretora da escola não vai fazer, eu vou procurar outra pessoa. Por último, os laudos servem para legitimar a exclusão das crianças do sistema. E, com isso, eles tomam decisões drásticas em relação à vida dessas crianças. O outro tópico, que seria orientações, diretrizes e precauções, é um tópico extenso, eu vou fazer um resumo mais breve, para depois a gente poder abrir o debate, é que já existem diretrizes e orientações gerais e internacionais sobre a sequência de tarefas, de passos, de atividades para um processo de avaliação psicológico justo, correto do ponto de vista técnico e científico e eficaz. Na verdade, o primeiro tópico desse grupo de orientações e diretrizes diz respeito à competência técnica. E, em relação à competência, é sinalizado, primeiro, padrões profissionais e éticos. Nós temos que ter definidos isso. Quer dizer, um profissional de psicologia hoje, eu tenho dúvidas de que ele consiga fazer a avaliação psicológica em diferentes situações do jeito que ele vem sendo formado. A não ser essa malinha que eu falo, né? Como os estudantes de medicina saem com aquela mala da pressão, o psicólogo brasileiro hoje sai com a malinha do Columbia, do Visc, né? Do Bender, não é isso? E acha que tem tudo na mala. E com isso ele vai, quer dizer, o Columbia e o Bender, eles já partem de pressupostos teóricos completamente diferentes. Então, quer dizer, sabe, bom, vocês sabem, eu não preciso aprofundar com relação a isso. Senão a gente faz uma outra conversa aqui. A segunda coisa em relação à competência técnica diz respeito ao conhecimento, ao entendimento e às habilidades para decisões sobre o processo. Nós estamos falando sobre a competência técnica do avaliador, né?
decisões sobre o processo. Se nós não tivermos competência para decidir, olha, vamos olhar essa criança assim ou assado, vamos colher informação sobre fulano de tal, vamos chamar um especialista, vamos complementar, essas decisões faltam ao profissional avaliador. E, por último, para a comunicação deste resultado, dessa avaliação, é uma etapa diferente, separada, a quem comunicar, como comunicar, né? E as consequências dessa comunicação. Muitas vezes o avaliador, o psicólogo avaliador, ele imagina que no momento que ele assina o tal do laudo, ele está descompromissado com tudo. Eu cheguei a telefonar para sujeitos dessa listagem, na época que eu estava no conselho, e falar, escuta, você está dormindo em paz? Como, Raquel? Eu falei, olha, faz 7 anos que você colocou uma criança numa sala especial. Nunca mais você voltou para ver essa criança? Esse descompromisso sobre essa consequência do que ele assina é uma das coisas que me incomoda muito. E isso faz parte de uma incompetência técnica. Porque é preferível não laudar, se você não tem um compromisso social com o que você faz. O segundo conjunto de orientações, diretrizes e precauções diz respeito a políticas públicas e legislação que necessitam revisão em função da evolução da área. Eu acho que a nossa legislação sobre a questão da avaliação psicoeducacional ou da avaliação psicológica no contexto educacional precisa ser urgentemente revisada. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o que eu chamei de convergências, divergências, desafios, dentro de 5 minutos, você vai ver. Desafios para os psicólogos brasileiros nesta questão. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu acho importante é discussões sobre a necessidade do laudo, tal como tem sido realizado por determinação legal, mas totalmente inadequado. Quer dizer, essa é uma questão que vai sempre, pelo menos, atravessar, né, os sonhos daqueles profissionais de psicologia que sentem alguma coisa quando eles assinam um laudo de criança, de avaliação de criança. A segunda questão, que eu acho que é uma questão, um desafio, na verdade, é mudar a lei ou a formação profissional. Quer dizer, nós temos que atuar dentro dessas duas dimensões. A legislação na qual a lei de diretriz e base se ampara, a escola, de uma forma mais específica, como final, né, desse sistema todo, se ampara, e a formação desse profissional para fazer isso. A terceira questão é em relação ao desenvolvimento de condições instrumentais para um processo justos. Isso requer investimento na área, isso requer cursos de especialização, isso requer espaços para debates e publicação de trabalhos científicos que muitas vezes são feitos, mas acabam ficando dentro dos universitários e não cruzam, né? Não cruzam o caminho e não servem à prática. O outro ponto que eu queria destacar é o desenvolvimento de orientações éticas para o profissional que está em exercício. Nós estamos fazendo um levantamento, também num trabalho de dissertação de uma aluna minha, sobre dilemas que o psicólogo tem enfrentado nesta área, no exercício no contexto de avaliação do contexto educacional. E você percebe que eles têm que apontar o dilema, descrever o dilema. Você vê que a maioria desses dilemas está relacionada à consequência do laudo psicológico. Quer dizer, existe no ar, né, no cotidiano de cada profissional que está na prática, uma sensação de que isso que ele está fazendo está mal feito. O outro desafio é atualizar e ampliar a abrangência do Código de Ética Profissional para uma prática em avaliação psicológica. A gente sabe que um código de ética ele é resultado de uma profissão forte, reconhecida, representativa. Mas nós somos muitos profissionais no país. Nós temos uma profissão que nos agrada, né? Só que a nossa profissão ainda está muito estável com relação a este amparo no Código Ético, sobretudo nesta área. E eu acho que desde que, no momento em que o psiquiatra assina um laudo psicológico, que o neurologista assina um laudo psicológico, que um terapeuta ocupacional assina um laudo psicológico, que um assistente social assina um laudo psicológico para encaminhamento para casa especial, alguma coisa está errada conosco. A terceira dimensão é responsabilizar os profissionais pelas consequências de um laudo. Eu acho que isto é uma coisa que eu não sei como a gente poderia fazer. Até porque o Conselho define, né, pela sua postura, o sistema Conselho vem definindo pela sua postura, mais o caráter de orientação do que de fiscalização, mas, na verdade, alguém precisa ser responsabilizado por uma consequência negativa
desta, né? Nós temos hoje o caso daquele moço que estava sendo atendido por um psiquiatra, etc. Quer dizer, não se sabe como que a situação vai ser encaminhada em relação à defesa e à acusação. Mas, na verdade, nós devemos nos preocupar com as consequências daquilo que a gente faz. Não é assim simples você exercer o seu fazer psicológico descompromissado com as suas consequências. E, por último, eu chamo a atenção para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo em relação às questões relacionadas ao desenvolvimento no contexto educacional. Nós temos trabalhado na Associação Internacional de Psicologia Escolar, nós somos uma ONG com assento na ONU. Portanto, nós temos sido chamados pela ONU a responder sobre como vem sendo implantado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção de Direitos das Crianças, no contexto nacional. E, em julho do ano passado, quando eles nos deram o roteiro de avaliação, porque outros países também estão sendo chamados, e é interessante, porque quando a ONU desconfia do relatório oficial, ela pede às sociedades científicas ou profissionais fazerem esse tipo de avaliação. Então, infelizmente, o Brasil está na lista dos cujo relatório oficial está sob suspeita, né? E esta é uma questão que eu ainda não mexi com isso. Quer dizer, de julho para cá, eu ainda estou sob o impacto de como nós vamos conduzir essa questão. Mas exatamente porque, em outras sociedades em que a comunidade tem um sentimento, né, de direito muito mais concreto, ele reclama por uma qualidade nesse tipo de trabalho e, portanto, o psicólogo fica sujeito a isso. Se um pai disser para um psicólogo em outros países, olha, eu não concordo com esse resultado, não é isso que trata, né, a necessidade do meu filho, ele tem instâncias de recurso. Aqui ele não pode nem falar porque ele não tem nem voz nem voto, nem sabe o que foi feito, e se ele perguntar, o profissional também não precisa dizer, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, implementar o ECA nessas questões, porque a nossa escola deixa essa questão do direito de desenvolvimento, da igualdade de oportunidade, que são direitos expressos na Convenção de Direitos das Crianças, apesar das dificuldades, do trabalho no limite do seu potencial, na exploração do desenvolvimento da área forte da criança, nós deixamos a desejar e o psicólogo, infelizmente, está legitimando isso. Embora nós tenhamos, dentro da categoria, muitas divergências em relação à avaliação psicológica, eu acho que nós já passamos da fase, ainda tem um rançozinho, assim, um bolorzinho enfiado por aí, né, nos cantos, mas nós já passamos de reagir a essa questão de uma forma emocional e racional, etc. Hoje nós temos condição, competência, vontade política, disponibilidade para rever essa questão e colocar para os profissionais que estão no cotidiano desse contexto condições melhores de trabalho e um amparo e uma orientação melhor. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. O trabalho, né, que eu venho desenvolvendo dentro da universidade desde 85, junto a uma equipe, o grupo do Serviço de Psicologia Escolar, é um trabalho que, desde essa época, tem tido a oportunidade de estar presente nas escolas públicas, principalmente as escolas públicas estaduais paulistas, que se situam próximas à cidade universitária. Então, esse contato com os professores, esse contato com a vida diária da escola, esse contato com as crianças, né, tem possibilitado a gente conhecer um pouco mais esses bastidores da escola, né? E dentro dos bastidores da escola, sem dúvida nenhuma, a psicologia se faz presente de uma maneira bastante diária, né? Sendo tanto pela maneira como os professores veem as crianças, né, patologizando, em geral, o processo de aprendizagem, achando que a criança não se alfabetiza porque ela tem um problema psicológico, porque ela tem um problema emocional, porque ela tem uma dislexia, uma disgrafia, quer dizer, em alguns momentos há uma nomeação, não é, desses processos. E, ao mesmo tempo, a psicologia se faz presente através da educação especial, né? Como a Raquel colocou, através dos laudos psicológicos, né, presentes nos encaminhamentos de crianças para a educação especial. Então, as chamadas classes especiais para deficientes mentais leves, elas são formadas, né, com o aval nacional de psicologia.
E, nesse sentido, né, essa convivência com as escolas desde 85 tem nos assustado, né, sobremaneira, porque os laudos que nós temos lido a respeito dessas crianças, os encaminhamentos feitos pelos profissionais de psicologia, né, dentro das escolas, eles são dramáticos, né, do ponto de vista tanto do seu conteúdo quanto da sua forma. Dramáticos porque, num primeiro momento, né, eles são tudo isso que a Raquel estava colocando, ou eles não dizem praticamente nada sobre a criança, ou dizem simplesmente que ela é definitivamente deficiente mental. Né, como se existisse, né, esse termo definitivamente. Então, essa maneira do psicólogo, né, retratar aquele processo, né, que deveria ter passos e deveria ter todo um critério, né, o que nós observamos, lendo os laudos, é que esses critérios não existem, né, eles não são nomeados. Raramente está presente até o instrumento que o psicólogo utilizou. Em geral, o psicólogo utiliza um único instrumento de medida, um teste de inteligência, né? E quando ele nomeia, em poucos laudos isso é nomeado, né? Mas quando ele chega a nomear, né, ele não, de alguma forma, não explicita o processo, não diz o que aconteceu com a criança, como foi a sua relação nessa avaliação. Então, é algo frio, né? É um papel que, de fato, sela destinos. Quer dizer, essa criança, ela vai para uma sala, né, ela é considerada definitivamente deficiente mental, os seus pais são, então, chamados a acreditar nessa deficiência dessa criança, né, e esse professor também é chamado a participar desse processo. Isso, então, o que aconteceu na nossa experiência em classes especiais do grupo do Serviço de Psicologia Escolar? Convivendo com essas crianças que traziam esses laudos de deficiência, o que a gente pôde observar é que a grande maioria dessas crianças não apresentava qualquer deficiência. Né? Quer dizer, quando nós íamos conviver com essas crianças, quando a gente propunha para elas tarefas, jogos, brincadeiras, atividades de grupo, conversava no corredor, tomava um lanche na cantina e fazia uma visita à casa delas, ia passear na região próxima à escola, nós começamos a observar que essas crianças eram crianças perfeitamente inteligentes, capazes, questionadoras, enfim, que não tinham absolutamente, né, qualquer característica, né, que pudesse estar ligada a um quadro de deficiência. Então, com essa pergunta, né, eu fui a campo, né, entrevistar professores das áreas de psicologia escolar e de psicodiagnóstico, né, porque nós sabemos que a porta de entrada, né, da queixa escolar dentro da formação de psicólogo se dá principalmente pela clínica escola. Quer dizer, são os serviços de atendimento que recebem os encaminhamentos de crianças e adolescentes com problemas escolares. Então, a ideia era de conhecer como esses serviços são prestados, de conhecer quais são as principais concepções, né, que estão presentes nesse atendimento, como é que se dá a relação entre aquilo que é ensinado na área de psicologia escolar e aquilo que é ensinado na área de psicodiagnóstico, né, de conhecer um pouco também como, enfim, são escritos os prontuários, né, de atendimento, quer dizer, com o aluno, o estagiário, sob supervisão de um psicólogo, de um professor, ele vai atender crianças com queixa escolar. Né? Crianças que são encaminhadas principalmente pela escola ou pelos pais, por orientação da escola, para que esse atendimento seja feito. Então, o nosso objetivo era conhecer, não é, esses prontuários. Quer dizer, o que estaria escrito nesses prontuários? E aí, pegando um pouco carona na fala da Raquel, quer dizer, pensando quais os procedimentos que geram o laudo. Né? Que procedimentos são esses que são ensinados no curso de formação? O que contém esses prontuários? Né? Que tipo de perguntas o psicólogo faz no momento em que chega uma criança encaminhada por problemas de aprendizagem? Que tipo de pergunta o psicólogo faz aos pais dessa criança? Né? Quando ele faz essas perguntas, o que ele pretende
revelar o que ele pretende saber a respeito da queixa que essa criança apresenta. Então, com algumas dessas perguntas, eu fui a campo, né, e fui pesquisar os cursos de psicologia. Então, eu queria contar um pouco para vocês de algumas questões, né, que surgiram a partir desse contato com os cursos de formação e que, de fato, nos fazem pensar, né, na necessidade de questionamentos maiores no âmbito da formação. Quer dizer, nós não podemos deixar de pensar que o laudo, né, que está aí hoje, ele é fruto de um processo de formação profissional. Quer dizer, o profissional faz isso porque ele aprendeu a fazer isso em algum lugar, né? Quer dizer, não é algo intuitivo, é algo que é, de alguma forma, construído, né, no seu percurso profissional. Então, a minha análise, né, desses prontuários, ela principalmente se pautava na primeira entrevista. A primeira entrevista, a entrevista de triagem, é uma entrevista que, em geral, não é feita pelo aluno de psicologia, ela é feita por um psicólogo. Né? Em várias clínicas de escola, é o psicólogo que realiza essa primeira entrevista. Em outras clínicas de escola, é o psicólogo e o aluno juntos que realizam essa entrevista. Quer dizer, em poucos espaços de formação, o aluno está sozinho realizando essa entrevista pela delicadeza desse momento, né? E o que eu queria saber, na verdade, é quais são as perguntas que são feitas para os pais nesse momento, né? E o que essas perguntas, na verdade, podem estar revelando a respeito do entendimento que esse profissional tem sobre a queixa escolar. E o que a gente observou, né, na maioria dos prontuários, então a gente vai estar sempre falando no geral, né? Lógico que há exceções, há casos específicos, há detalhes, mas do ponto de vista desse espaço, a gente tem que fazer essa escolha de falar de uma forma um pouco mais geral. Então, o que a gente observa é que quase todas as clínicas de escola optam por uma abordagem psicanalítica, né, de entendimento do fenômeno psicológico, né? Quer dizer, mesmo sendo uma queixa escolar, né, a abordagem que vai se ter a respeito dessa criança é uma abordagem que é nomeada como psicanalítica e que se centra principalmente na história de vida da criança em determinados momentos dessa história. Então, o momento do parto, o momento do nascimento, das doenças, do processo de desenvolvimento, dos acontecimentos traumáticos definidos como separação dos pais. Então, quase todas as perguntas que o psicólogo faz na triagem para esse pai que vem com a queixa escolar é no sentido de conhecer esses aspectos, né, do desenvolvimento. Então, você tem, por exemplo, frases como: andou 2 anos, teve convulsão febril aos 8 meses, a gravidez foi indesejada, viveu vários momentos de hospitalização em função de problemas de saúde. Então, essas informações, né, são informações como se fosse um quebra-cabeça, né, que é colado dentro desse prontuário e que não se articula no sentido da gente entender a queixa, né? Essa criança está com problemas na escola, o que estaria acontecendo nessa escola. Outro aspecto que a gente observou é que, em geral, a questão escolar, que é o foco, que é o objetivo do encaminhamento, né? E quando eu estou falando queixa escolar, eu não estou falando dos atendimentos por problemas emocionais, que a criança é de enurese. Não, a criança que vem para a clínica escola ou para o serviço de atendimento, né, a criança que traz como especificamente uma queixa escolar, um problema na escola. Então, em geral, a gente observa, dentro desses prontuários, dentro dessas entrevistas, né, a escola ela é tratada através de jargões. Quer dizer, o que eu chamei de jargões, né? Então, existe no prontuário as seguintes frases: a criança não sabe nada, a criança tem problema de aprendizagem, a criança é dispersa, né? A criança está bem cuidada, limpa, tem uma roupa adequada, cabelos penteados, né? O pai é negro, a mãe é branca e Mariana é bem mestiça, né? Quer dizer, então, essas informações são informações frequentes nos prontuários de atendimento e que, de alguma forma, não nos falam a respeito da queixa escolar, né? Quer dizer, um psicólogo, um profissional que diz assim: a criança encaminhada não sabe nada, né? Ele não, em absoluto, ele está esclarecendo, né, o que se passa. Ele apenas está
revelando a sua maneira de ver essa queixa, né? Outra coisa que nós observamos, né, é que a maneira como as entrevistas são conduzidas, elas mostram ausência, quer dizer, não existe praticamente nenhuma informação mais precisa a respeito da história de atendimento dessa criança. É como se ali começasse, de alguma forma, o processo de atendimento dessa criança, quando, na maior parte, os atendimentos já são encaminhamentos de algum lugar, né? Ou da própria escola, ou de um outro atendimento pediátrico, ou de algum profissional, como fono, por exemplo, né? Então, isso é desconsiderado dentro do prontuário, quer dizer, a história dessa criança, né? Outra ausência também que a gente observa, né, é que não há uma linguagem dentro do prontuário que seja uma linguagem que descreva aspectos sobre a criança. Ela é uma linguagem curtas e fragmentadas, né, e que não diz quem é a criança que de fato está sendo encaminhada. Outro aspecto também ausente, né, desse momento é a própria descrição de como o psicólogo se coloca nessa relação com o paciente, né? Quer dizer, o paciente está ali na frente dele, ele vai falar de alguém como se ele fosse totalmente desvinculado desse cliente. Bom, embora a entrevista de triagem ela seja considerada, não é, como um importante momento de esclarecimento da queixa, quer dizer, é o primeiro contato, é o momento em que tudo deveria ser levantado, o que a gente observa é que as concepções presentes nesses prontuários, elas se aproximam muito do senso comum, né? Se aproximam daquilo que o psicólogo, qualquer pessoa poderia falar, não precisava ser um profissional de psicologia para estar fazendo aquela entrevista. O modelo entrevista que a gente observou, ele impede que o psicólogo recupere o que eu chamei de a particularidade do caso atendido, né? Quer dizer, essa diversidade, essa particularidade do caso, né, não se coloca presente. E aquilo que a Raquel estava falando em relação aos laudos, a gente observa também em relação às entrevistas. Quer dizer, quando você lê uma, você lê todas. Eu já sabia quem era o profissional que tinha feito a entrevista sem ler o nome dele. Porque ele tem um padrão de entrevista, né? Ele tem um crivo de entrevista. E todas as pessoas passam por aquele crivo, né? Então, era fácil de, no final, saber quem era o profissional que tinha feito aquela entrevista, né? Ou seja, a peculiaridade, a particularidade daquele atendimento, ela não se faz presente naquele lugar. Então, quer dizer, o que a gente observa é que o profissional, quando ele começa a entrevista, ele já começa com uma hipótese a respeito da queixa escolar, né? A hipótese que ele traz, em geral, é uma hipótese baseada em aspectos individuais ou familiares de natureza física ou emocional. Então, o profissional acredita que a causa da queixa escolar esteja ou na relação familiar, ou em alguma questão individual, ou algum problema emocional que essa criança esteja vivendo. Então, a partir dessa crença, ele vai conduzindo a entrevista, né? E a entrevista, de alguma forma, traz elementos para que ele confirme a sua hipótese inicial. Então, uma das transparências que eu ia passar, né, é um trechinho de um atendimento em que, eu vou ler rapidamente para vocês, que a psicóloga, né, escreve da seguinte: a mãe contou que seu filho vai muito mal na escola e não consegue ler e escrever, escreve tudo amontoado. Diz que a criança é calma, mas é muito sonso. Na escola, a professora reclama que ele é muito bagunceiro e não deixa os outros prestarem atenção. A professora diz ainda que Marivaldo é pouco interessado nas matérias. Aí vem, Marivaldo teve uma infecção intestinal quando tinha 8 meses. E por isso ficou muito tempo internado. Ele teve também uma pneumonia muito forte, que também o levou ao hospital. Marivaldo só andou com 3 anos e sua mãe nunca o levou ao neurologista. Depois que o menino fez 6 anos, nunca mais teve problemas de saúde. A mãe diz que Marivaldo levou muito tempo para falar.
terminamos essa sessão pedindo que os pais levassem a anamnese para responder em casa, que é um procedimento desse grupo, né, de trabalho. Impressão pessoal da psicóloga. A mãe de Marivaldo nos contou uma história de muito sofrimento sobre seu filho. Apesar disso, não nos pareceu acreditar que essas doenças do filho possam interferir no seu desempenho e aprendizagem. A mãe prefere acreditar que o filho é preguiçoso e desinteressado. Então, nessa fala da psicóloga, que com a transparência a gente ia poder ver melhor, né? Mas o que a gente pode observar é que ela tem uma hipótese de que as doenças sofridas pela criança, na vida dessa criança, seguidas de período de separação materna, teriam sido a causa dos seus problemas escolares. Tá certo? Então, muito embora a mãe tenha falado que a professora reclama que ele é bagunceiro, que ele não deixa os outros prestarem atenção, que ele é pouco interessado nas matérias, que ele não consegue ler e que ele escreve e lê tudo amontoado, essa parte da fala da mãe foi completamente desconsiderada. Né? Só é considerado o momento em que ela foi internada, que ela teve pneumonia. E quando ela diz o seguinte, só andou com 3 anos e a mãe nunca levou ao neurologista, demorou muito tempo para falar, são afirmações que, em absoluto, né, nos falam a respeito dessa criança. O que é demorar muito tempo para falar? Né? Quer dizer, é algo que não é nada preciso, não é nada claro. A gente não conhece realmente o que se passou nesses bastidores e o que é esse falar para a mãe, né? O que ela está entendendo por esse falar. O que nos chamou, então, a atenção, para finalizar, né, é que, embora os alunos tenham no curso de graduação contato com perspectivas construtivistas, leiam Piaget, leiam Vygotsky, leiam Alicia Fernandes, leiam Sarah Paim, leiam Bleher, leiam Oswaldo Saidon, leiam Psicologia Institucional, né? Quando ele se dê para a criança que chega com uma queixa escolar, esquecem tudo isso. Tá certo? Quer dizer, todos esses conteúdos que foram aprendidos, eles estão lá na psicologia escolar, eles estão lá na psicologia do desenvolvimento, eles estão na gavetinha da psicologia social, eles estão em alguma gavetinha, né? E eles não são trazidos para o âmbito da questão do atendimento. Né? Quer dizer, não há uma relação entre aquilo que se aprende numa determinada área e a prática, né, de atendimento em relação à queixa escolar. Então, o que a gente, para finalizar, a gente observa que tem uma cristalização de um modelo diagnóstico que a gente está chamando de clássico. Né? Quer dizer, esse modelo diagnóstico, né, ele é um modelo diagnóstico calcado na interpretação de que a causa é um problema familiar e um problema individual e que se repete ad nauseam, né, durante todo o processo de atendimento da criança. A gente observa, então, né, que o psicodiagnóstico, ele não considera qualquer aspecto a respeito da história de escolarização da criança. Né? Então, a escola, na maioria dos prontuários, a escola ou vem apenas o nome da escola, ou não vem o nome da escola. 1/4 dos prontuários de queixa escolar não tem a série que a criança está cursando. Quer dizer, isso é considerado como algo absolutamente irrelevante para o profissional que atende. Né? Não tem, a rede, então, raramente a gente conseguia saber se a criança era da rede estadual, da rede municipal, ou da rede privada. Né? Porque não tinha nem o ano. O nome da professora também não consta. Né? Então, a gente observa que as expectativas, né, as expectativas a respeito da escola, de como a criança vê a escola, de como ela foi recebida na escola, da sua trajetória escolar, isso completamente ausente, não é uma pergunta que faz parte da entrevista. Né? Faz parte da entrevista a questão do desenvolvimento, a questão dos problemas emocionais que essa criança tenha. Né? A gente observou também muitas crianças que estavam fora da escola, crianças com 14 anos fora da escola, com 12 anos fora da escola, e o profissional não discute com a mãe essa questão. E aí entra a questão legal do ECA. Né? Quer dizer, o profissional de psicologia, ele não sabe que é inconstitucional que uma criança esteja fora da escola. Então, a mãe contou assim,
Ele foi à escola, mas a professora não o queria. Tentaram por uma semana e ele foi retirado da sala de aula. Durante essa semana que ele permaneceu, ele andava embaixo das cadeiras. E a professora escrevia na lousa e ele logo apagava. Todos os alunos prestavam atenção nele, menos na aula. Por isso ele foi convidado a se retirar. Isso é escrito pelo psicólogo. E para aí, ele foi convidado a se retirar, se retirou, está fora da escola. E o profissional não discute isso. Né? Quer dizer, ele não sabe que o direito dessa criança está na escola, vamos pensar como inseri-lo na escola. Né? Então, essa visão mesmo de que é um direito à escolarização, né, ela é encoberta pela problemática emocional. Ele é tão problemático que nós vamos tratar o problema emocional dele. Né? E nós não enxergamos esse lado, né, do direito à escolarização, que é um lado mínimo e que o psicólogo deveria minimamente estar esclarecendo os pais sobre essa questão. No grupo, um dos trabalhos feitos no Instituto de Psicologia, o chamado Projeto Lugar de Vida, tem várias crianças que estão sendo colocadas, estão sendo acompanhadas no ensino regular. Né? Quer dizer, essa abertura ou essa necessidade, né, da escolarização das crianças, mesmo as portadoras de problemas graves de desenvolvimento, se para essas crianças isso está sendo extremamente benéfico para a própria professora e para o grupo classe, imagine então a coisa fantástica que seria, né, as possibilidades de trabalho dos profissionais de psicologia junto com professores e junto com enfim, escolas, né, que queiram, evidentemente, discutir as questões da escolarização. Então, eu acho que esse é um tema que nós temos que ampliar mesmo, né? Quer dizer, eu acho que parabenizar o CRP por estar retomando essa discussão, e aí, em minhas palavras da Raquel, é bom esses momentos, né, acontecerem, porque a gente se renova, revigora, né, relembra as coisas, revive, né, as cenas, revive a emoção e a indignação de determinadas questões, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que sair do nosso lugar de constatação, né? De denúncia, e partir, de fato, para ações que sejam ações que modifiquem a legislação, né, das classes especiais, que possam estar implementando discussões na formação de psicólogos, né, no sentido que nós possamos, de fato, mudar essa realidade e mudar para melhor, né, mudar para, de fato, a gente conseguir, né, uma parceria com professores e com a educação que a gente ainda não conquistou. Tá? Muito obrigada. Posso começar? Pode. Olha, na base das duas apresentações, está evidente que a pedra de toque é a formação. O outro aspecto é que nós continuamos a discutir a avaliação da criança, às vezes sem nem olhar a criança, né? Sem olhar a escola. Os erros da escola não são apontados. A gente vê, né, a interação do bebê lá com a mamãe, né? E esquece que ela, às vezes, está tendo problema com a professora, que não gosta da cara dela. Né? É verdade. A gente que vai para a escola, a gente vê isso. E a gente continua também a fazer avaliação sozinho, eu com eu. Né? Lá fora, a avaliação psicológica da criança inclui uma avaliação feita pela mãe, uma avaliação feita pela professora, pela diretora, e, às vezes, a gente encontra na literatura feita até babá, pela faxineira da escola, pelo bedel da escola, que também tem informações muito boas para dar para o psicólogo trabalhar sobre a criança. E nós achamos que podemos fazer avaliação no gabinete ainda. Em escola não dá para fazer isso. Da mesma forma que na empresa também não dá. Eu não posso avaliar um funcionário de uma empresa só olhando para a cara dele e aplicando meia dúzia de testes nele. E olha lá que testes, né? No âmbito da formação, o que nós temos é que oportunizar, né, aos nossos alunos reflexões, críticas e outras possibilidades de trabalho, né, e de inserção do psicólogo. Por outro lado, eu acho que é muito importante isso que a Raquel estava colocando, quer dizer, que a gente possa estar se
se organizando em frentes, né? Porque esse sentimento de estar sozinho, né, é muito horrível mesmo, né? Quer dizer, e quanto mais a gente trabalha próximo à realidade das classes populares, mais a gente se sente sozinho, né? E se sente pequeno, se sente impotente mesmo, né? Incapaz de estar dando respostas. Agora, um outro ponto que eu chamo que é a questão econômica, que é que talvez que o psicólogo seja um grande refém também, no começo da profissão. Por que um grande refém eu coloco? Porque ele está desempregado. Se há 10 anos atrás, quando eu me formei, já estava difícil, hoje, então, nem se fala. Não se entra no mercado de trabalho. Então, quando aparece alguma oportunidade, sejam oportunidades tão escusas como essas, né, que aparentemente são oportunidades do psicólogo desenvolver aquilo que aprendeu. Ele está ávido para ser psicólogo. E, de preferência, um psicólogo clínico, porque essa é a formação que ele acaba tendo. Então, ele lança a mão da formação que ele tem e ele acaba sendo do mercado. Isso acontece, que eu vejo na área educacional, isso acontece no âmbito dos convênios, que o psicólogo assina qualquer coisa e vai fazendo qualquer coisa para ser psicólogo. Meu nome é Regina Sônia Gattas, para abreviar. Sou professora da PUC e venho aqui com uma angústia que sempre também ensino psicodiagnóstico e sempre me vem essa angústia quando aparece, principalmente na clínica da PUC, uma criança que vem da classe menos privilegiada e que, evidentemente, tem menos recursos na própria comunidade para dar conta do prognóstico dessa criança. Então, é sempre uma angústia quando aparece uma criança que vem com um pedido, com uma queixa, com um pedido da escola de dificuldades da aprendizagem. Porque, de fato, quer dizer, eu acho que existe, sim, todas as dificuldades com relação aos psicólogos que fazem laudos muito mal feitos, né? Mas existe também uma dificuldade que é da própria rede de ensino, que nem sempre abre o espaço para que essa criança possa ser bem assistida educacionalmente. Então, forma-se uma lacuna. Bom, se faz um laudo. Bom, essa criança está com dificuldades. E aí? Né? Nós temos alguns recursos, nós podemos, lá dentro da própria PUC, encaminhar para uma psicopedagogia ou para aquilo que for necessário, para uma fonoaudiologia, enfim. Mas não é sempre que existem esses recursos na comunidade para que essas crianças possam ser atendidas de uma forma mais global. Por outro lado, eu fico, a partir aqui das palestras, né, fiquei me perguntando o quanto este psicólogo não deveria ser psicólogo clínico, porque o psicólogo clínico é desvinculado da escola. Eu acho que deveria haver um espaço onde esse psicólogo estivesse mais inserido na escola, porque é difícil mesmo, depois de 7 anos, eu ficar lembrando dos clientes que foram, né, passando e ficar telefonando para todos eles ou indo nas escolas para saber o que aconteceu. Quer dizer, a realidade é difícil nesse sentido. A gente pode até ter preocupações. Quer dizer, um aluno que fez o diagnóstico agora e já se formou, daqui a 7 anos eu não sei onde ele está. Né? E ele não vai dar conta de voltar lá para a PUC e pegar os relatórios que ele fez para poder ir acompanhando esses casos. Então, eu vejo que esse psicólogo, talvez a política deveria estar abrindo o espaço para esse psicólogo estar mais inserido na educação também. Né? Que ele tivesse essa visão da avaliação, mas também a visão da educação. E uma coisa que me angustia muito sempre é que a avaliação psicológica tem sido desmerecida constantemente. Essas críticas que se faz às avaliações, eu acredito que nem sempre favorecem o crescimento, porque fica assim, isso é mal feito, então deixa isso um pouco de lado. Né? Então, não tenho soluções, mas tenho bastante angústias com essa área. Eu sou Eni, eu trabalhava numa instituição pública municipal de uma cidade próxima de São Paulo, muito, muito carente, né? E, assim, uma das angústias, né, que eu vivia constantemente, um pouco foi essa fala anterior, né, de você perceber que os instrumentos que você tem à sua mão são completamente inadequados para aquela população
e não saber o que fazer, porque eu vou atrás de curso, eu vou atrás de tudo quanto é coisa, e o que dava para fazer de encaminhamento de criança para lugar de vida, para tudo quanto é lugar que era mais adequado para essa criança, tentava fazer. Um pouco daquilo que ela falou, né? Assim, você faz o laudo, mas tem que dar os encaminhamentos. Quer dizer, não basta você falar, DM isso, DM aquilo, e daí, né? E o que fazer, né? Eu via que aquela criança era empobrecida culturalmente, eu via que os professores eram totalmente desestimulados, e eu me sentia assim, o que eu faço com isso, né? Eu fico pensando assim, essa angústia nós temos como resolver. E a gente tem que resolver internamente, para poder melhorar a nossa imagem para a comunidade. Porque o que a gente está passando para a comunidade, quando a gente faz esse trabalho com a rede, por exemplo, a rede faz uma crítica muito severa a nós mesmos, que a gente tem que enfiar a carapuça e falar, olha, é verdade, nós estamos aqui entre nós, mostrando que a gente tem um lado obscuro, um lado ruim, um lado fragmentado, um lado insuficiente. A gente tem que consertar esse lado e sair tocando tambor por aí. Esses debates para o Conselho Federal, eles abrem a questão, mas colocam sempre a necessidade de ousarmos na demarcação da profissão. Acho que não dá mais para deixarmos de demarcar. Várias falas nos dizem que é preciso que algumas coisas sejam estabelecidas. Acho que durante algum tempo, acertadamente, caminhamos na nossa prática dentro dos conselhos para a orientação dos profissionais. Acho que é hora de, mantendo a orientação, ousarmos na demarcação. E penso que a área dos laudos psicológicos é uma que deverá merecer essa atenção. Então, essas pessoas deverão estar sendo convidadas posteriormente para nos ajudar a construir uma demarcação. É algo ainda em discussão, né? E intenção que o Conselho Federal tem. Agradeço a todos que vieram e, principalmente, a Marilene e a Raquel, que vieram contribuir para colocar perguntas para a psicologia. Obrigada. Em nome das 4 entidades promotoras, eu agradeço.